Tudo jóia? Na última aula, nós vimos um pouquinho sobre objetos e classes. Nós vimos, no exemplo dado, que nós temos aí diversos marcadores diferentes, cada um com seu próprio nome, mas que derivam, que participam de uma única classe, que eles saem da classe marcadores. Então, uma classe, nós vimos também, que ela tem três partes. O nome dela, os atributos e os métodos. O nome define cada um desses objetos. Os atributos definem qual é o estado dele, quais são as suas propriedades. E o método define quais são as ações que esses objetos vão ter. Aqui eu tenho aberto o Eclipse. Nós vamos então pôr em prática um pouquinho aqui. O Eclipse eu baixei da internet, vocês podem baixar grátis se vocês não têm ainda. Baixem lá, é só digitar no Google Eclipse. E antes disso você vai ter que ter o JDK, também lá no Google digita JDK, está a última versão do JDK e depois do Eclipse, ok? Bom, primeiro eu vou criar um projeto. Vou em New, File, New, Java Project. No nome do projeto eu vou criar banco. Por quê? Eu estou pensando em trabalharmos num projeto banco, uma classe, especialmente uma classe chamada conta, ou conta bancária. Essa classe conta vai definir algumas características que nós trabalhamos ou que nós vimos em relação a nossas classes de objetos. Então, vamos lá. Eu expandi aqui meu projeto banco e eu tenho uma pastinha chamada source. Essa source, ou fonte, nós vamos criar então nossas classes aqui dentro. Primeiro eu vou clicar com o botão direito em cima dela, New, Class, e vou colocar um nome dessa classe. A primeira classe que nós vamos trabalhar é uma classe que contém o método main, ou método principal. Esse método ele é responsável por startar todas as outras ações da minha aplicação. Então eu vou criar aqui como principal, coloquei o nome principal e vou marcar aqui public static void main, simplesmente para ele marcar ou para ele criar para mim automaticamente este método main, tá ok? Então eu tenho minha classe principal e ao executar o programa vai ser executado então este método main aqui, ok? Beleza. Então vamos pensar em uma conta. O que uma conta bancária tem? Uma conta bancária ela vai ter um nome, então vamos definir aqui um número da conta primeiro, um inteiro, acho que é razoável para isso. Vou colocar número. Vamos definir aqui o nome do proprietário, então vou colocar aqui string nome, o nome da pessoa que tem a conta. Vamos definir aqui também o saldo. Então, que saldo, que tipo a gente pode colocar para ele? Double. Então, precisão dupla. Então, nós temos aqui essas três variáveis que fazem parte da nossa conta. Então, imaginem vocês que eu preciso criar uma conta bancária. Eu podia colocar CPF aqui também, colocar uma string CPF. Não necessariamente vamos utilizar todos, mas vou colocar essa string CPF aqui também. Então, se eu quiser criar uma outra conta, eu teria que colocar aqui número, outra variável, vou colocar 2 aqui, 2, legal, criei mais uma. E aí eu poderia criando mais contas e eu ia ter que criar isso daí. Isso não ficava, talvez não está muito viável, né? Então, se a gente pensar, nesse caso aqui, para eu colocar o saldo, eu defini um saldo para ele, então eu posso colocar aqui saldo, vai receber, que é desse carinha primeiro aqui, vai receber 50, então eu estou definindo o saldo para ele. Se eu quiser fazer um saque, posso colocar igual a saldo, menos ou menos igual, né? Nós já sabemos disso, menos igual a 20, fazer um saldo de 20. Isso parece um pouco confuso se nós trabalharmos com diversas contas bancárias, né? Então, eu queria definir várias variáveis para cada um desses aí, não parece muito viável.
O que nós podemos fazer é criar uma classe conta. Então, vou fazer aqui, vou aqui no meu source aqui, vou criar, então, uma classe, new class, chamada conta. Tá? Eu não vou definir o public void main aqui, eu não quero, eu quero ser uma classe normal, então vai estar criada minha classe conta. Pela estrutura que nós já conhecemos, a classe tem que ter um nome, o nome já está dado aqui. Então, primeiro nós vamos trabalhar com os atributos dessa classe. Deixa eu ver se já ainda está aqui, vou dar um Ctrl Z para cá, vou pegar essas definições aqui que já estão digitadas. Vou colocar aqui. Então, agora a minha classe tem um número, tem um nome, tem um CPF e tem um saldo. Vou salvar aqui, simplesmente do jeito que está. Vou voltar lá para o meu principal. Estou na classe conta, vou voltar para a minha classe principal. E agora, eu vou criar uma instância da classe conta. Olha aqui, vou criar uma instância da classe conta. Então, eu vou criar essa instância através do new conta. Nesse momento que eu fiz isso aqui, eu já separei na memória um espaço para conta e aí eu já tenho atribuído aí todos esses atributos nessa minha instância de conta. Mas para eu depois acessar aí quais são o número, o CPF, o nome, o saldo, eu não tenho como, porque esse não está apontado para lugar nenhum, eu não tenho nenhum vínculo com essa instância. Então eu posso criar aqui um objeto, eu vou colocar aqui conta 1 e ele vai receber essa instância. Tá? Então, objeto conta 1 do tipo conta vai receber a instância de conta. Objeto chamado conta 1 do tipo conta vai receber a instância de conta. Nesse momento, quando eu colocar conta 1, através do operador ponto, eu posso acessar os meus atributos lá da minha classe conta. CPF, nome, número e saldo. Então eu posso colocar nome, é uma string, então nome igual a Ackley. Eu posso colocar conta 1 ponto saldo igual a R$200, estou definindo aqui. Tá? E eu tenho então aqui na minha classe principal, na minha classe principal, a minha classe ou meu objeto conta 1 com essas características. Se eu quiser, por exemplo, agora fazer um saque, então eu precisaria ir lá conta 1 ponto saldo menos igual a 100. Fiz um saque de 100, beleza? Lá, saquei 100. Se eu precisar criar uma outra conta, é possível sim. Eu tenho uma estrutura, a classe, mas eu posso derivar aí, ou eu posso criar vários objetos através dessa mesma classe. Lembrando que a classe é o projeto, né, o que vai definir os meus objetos. Eu tenho uma classe só que pode definir vários tipos de marcadores. Então aqui eu posso dizer que criar uma conta 2, que vai receber a instância de conta também. Então eu tenho agora um objeto chamado conta 2. Ele é independente de conta 1. Então se eu fizer esses atributos, por exemplo, conta 2 ponto nome vai ser igual a Maria e conta 2 ponto saldo igual a R$100, é um outro objeto, é um outro espaço em memória definido por esse mesmo tipo de classe, por essa mesma classe. Tá ok? E eu vou tirar aqui, por enquanto, isso daqui. Vamos trabalhar na conta 1 somente. Fazer uma outra saque. Não. Conta 1 ponto
saldo menos igual a 150. Essa é uma conta simples e eu estou vendo aqui que eu tinha 200 inicialmente, saquei 100, saquei 150, então eu já estaria com saldo negativo, o que não gostaria que acontecesse na minha conta. Se eu tivesse com saldo negativo, eu gostaria que ela parasse ou não sacasse. Para isso, eu poderia, logicamente, inserir uma estrutura, como, por exemplo, se, if, conta 1, ponto saldo, for maior ou igual a 150, eu posso, então, fazer o saque de 150. Tá? Então, se ele for maior ou igual a 150, eu posso tirar 150. Se ele for 150, vai ficar com 0. Né? Nesse caso aqui, ele não vai ser executado, porque eu já estou tirando 100, só tenho 100 aqui, então eu não vou fazer esse saque. Então, eu impedi que o saque ocorresse. Agora, imagine toda vez que você for fazer isso, você precisar fazer essa verificação. Neste caso, nós estamos acessando os atributos diretamente. Nós vamos ver mais para frente que isso não é legal. Nós temos algo chamado de encapsulamento de dados, o que impede nosso acesso direto aos nossos atributos, somente através dos métodos. Então vamos pensar em alguma coisa aqui. Depois a gente fala mais sobre o encapsulamento. Bom, se lá em conta eu tenho aqui primeiro o nome, eu tenho meus atributos, e agora eu vou ter os meus métodos. Isso? Meus métodos agora eu posso utilizar de um método que faz essa checagem, que passa essa inteligência para lá, e aqui eu não preciso pensar nisso, a pessoa que está trabalhando com o principal, quiser fazer um saque, ele não precisa ver nada, ele simplesmente fala que quer fazer um saque, e aqui executa. Então eu vou criar aqui um método, depois nós vamos trabalhar com esse método melhor, nós vamos ver aí que é cada uma parte dos métodos, mas eu vou definir esse método como um método público, sem retorno, depois nós vamos ver isso direitinho, tá? Não se preocupe com isso por enquanto. E vou definir um método chamado sacar, tá? O saque. Esse método sacar vai fazer esse meu saque do meu saldo. Então, eu vou copiar, vou retirar isso daqui e vou colocar aqui. Tá? Note que conta 1 não existe nesse contexto dessa classe. Conta 1 era meu objeto aqui. Então, eu vou tirar esse conta 1 daqui. E o saldo, pode ficar esse saldo, que realmente é um atributo dessa classe. Então, eu vou ver aqui no método sacar, que se o saldo for maior ou igual a 150, então eu posso diminuir 150. Tá? Então, no momento, agora eu vou tirar isso daqui. Eu tenho o meu saldo aqui, estou atribuindo 200. Eu vou aqui procurar meu método. Tá vendo aqui que está diferente, ó, tem uma bolinha aqui, e aqui eu tenho um triângulo, então esse aqui é um método. Meu método sacar, também caracterizado aqui, que tem um abre e fecha parênteses, eu já sei que é um método, uma ação. O meu método sacar. Então, toda vez que eu acionar esse método sacar, o que ele vai fazer? Se ele tiver o saldo suficiente de 150, ele vai sacar 150. Mas aí você vai no banco e saca sempre um valor único? Não. Você precisa definir qual é esse valor. Você precisa passar qual é esse valor. Eu precisaria, por exemplo, passar aqui como parâmetro do meu objeto qual é um valor. Por exemplo, aqui eu queria sacar 100. Então, eu ia passar aqui qual seria o valor dentro entre parênteses aqui no meu método sacar no meu objeto conta 1. Só que ele não está preparado ainda para receber um valor. Então, nós vamos lá e vamos preparar ele. Vou salvar isso daqui. E aqui em sacar, notem que está com erro. Aqui em sacar, na minha classe conta, eu vou definir uma entrada de dados, uma entrada de parâmetros. Vai ser do tipo double, porque nós estamos trabalhando com dinheiro, com saldo, né? E eu vou colocar aqui valor.
Então, nesse momento, eu estou esperando que passe um valor nesse método sacar, tá? Então, aqui eu defino o que eu vou dar de entrada. Eu posso ter diversos parâmetros de entrada, eu vou só separando por vírgula e vou colocar outro int, qualquer coisa, double, tá? Por enquanto é desse jeito aqui. Vou dar um Ctrl F para salvar e aqui já o erro meu sumiu. Então ele está aceitando esse 100 aqui. Bom, valor está aqui. Agora eu posso trabalhar com esse dado que está entrando aqui, chamado valor. Eu posso trabalhar aqui dentro. Então 150 não vai valer mais, vai ser valor. Então quando eu acessar o meu sacar aqui, né, aqui no meu classe principal, se eu colocar sacar 100, ele vai falar se o valor é 100, então se saldo for maior ou igual a 100, saldo menos igual a 100, e eu fiz meu saque. Tá bom? Bom, para ver que se isso tudo está funcionando ou não, vamos criar um outro método aqui para imprimir. Então, public void, vamos colocar versaldo, tá? Não estou passando nenhum parâmetro para ele. Eu quero simplesmente que quando a gente acessar esse versaldo, ele chame aí, ele passe a mostrar como está o saldo atual, de quem é e tudo mais. Então vamos lá, versaldo. Eu quero um system.out.println. Eu vou colocar aqui nome, vamos fazer um relatóriozinho aqui, nome mais nome. E nesse momento eu quero chamar a atenção para um detalhe. Aqui em saldo, nós estamos fazendo referência a esse saldo aqui. O correto sempre é utilizar o this para dizer que este saldo pertence a essa classe, esse objeto saldo. Porque se eu tivesse com o nome saldo aqui, não ia ter problema. Eu ia saber quando não tivesse o this, era esse contexto. Se tivesse o this, é o contexto da classe. Então vamos começar com essa prática, que vai ser legal. Colocando this, dizendo que esses parâmetros são dessa classe. Então o nome vai imprimir nome. Vamos colocar só o nome e o saldo, tá? Vou colocar dois aqui. Saldo de ponto saldo. Beleza? Então tá. Voltei na classe principal. Conta 1 ponto versaldo, né? Versaldo. Vamos executar para ver como é que está ficando aqui. Saldo 100. Então, se eu quiser colocar aqui o versaldo antes, vou ver quando eu fiz um depósito de 200 e vi o saldo. Ou iniciou com 200, né? E vi o saldo. Depois eu vou fazer aqui o saque e vou ver quanto que ficou. Então, eu tenho aqui o saldo de 200 e posteriormente, após o saque, eu tenho 100. Já podemos aproveitar e ver aqui que eu estou acessando direto duas coisas, o nome e o saldo. Isso também não estaria legal. Eu poderia colocar aqui nesse saldo algo como depositar. Porque se aqui depois do saldo eu colocar 100, eu vou fazer um depósito aqui, se eu não colocar o mais igual e colocar, por exemplo, 100, eu vou simplesmente substituir meu 200 por 100. Eu não quero que nunca isso aconteça. Eu quero que aconteçam depósitos ou saques. Então, eu vou definir aqui public void depositar. Depositar. Um método aqui chamado depositar. Nós já sabemos como é a passagem de valores aqui, de parâmetros, e eu vou colocar aqui um parâmetro para ele depositar, doble valor, e aqui simplesmente eu vou colocar aqui saldo mais igual a valor. Então a inteligência está aqui. Se eu quiser fazer qualquer outro tipo de transação, eu vou fazer aqui dentro. Não precisa me preocupar lá fora. Então aqui no meu saldo, ou nesses meus aqui, eu vou fazer o seguinte agora. Nós vamos ter uma explicação mais para frente aí dessa parte de encapsulamento,
mas eu vou aqui já utilizá-lo colocando o private aqui na frente. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses dados aqui, esses meus atributos, eles são privados, eles não podem ser acessados fora dessa classe, só através dos meus métodos. Então, voltando para cá, nós vemos já que o conta.nome atribuindo direto já não pode mais. O que nós podemos fazer, ou nós temos que fazer, é criar uma atribuição. Por exemplo, depositar aqui, o que era aqui? Um era o saldo, e um public void. Depois nós vamos ver isso melhor, mas vou colocar aqui um setNome para eu passar o nome como parâmetro. E aqui eu vou colocar, então, uma string nome. E aqui eu já vou fazer uma coisa aqui, que eu já falei, mas vou colocar em prática. Se eu colocar nome recebe nome, o que eu estou fazendo? Ele está fazendo a mesma variável, a variável recebe ela mesma. Mas e se eu fizer aqui, ó, this.nome? Eu estou dizendo que o nome, o atributo nome desta classe, ó, o this está dizendo que é desta classe, vai receber o nome, que é agora deste método aqui. Então, nome, this.nome recebe o nome. Esse aqui está se referindo a este nome, e esse daqui está referindo a este nome aqui. Eu posso fazer isso direitinho, e isso é muito comum na programação. Vamos deixar aqui. Então, agora eu vou colocar aqui conta 1. Só coloquei maiúsculo, lembrando. Conta maiúsculo aqui é só a minha classe, mas não tem 1. Então, conta 1. Ponto setNome. E agora eu vou passar Ackley. E o meu nome já está definido lá. Bom, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma execução aqui antes de fazer um depósito. O que vai acontecer? Saldo 0. Eu fiz um saque, ainda está 0, porque esse saque não aconteceu, porque eu tenho aqui a verificação de que se eu tenho saldo suficiente, não tinha. Então, vamos fazer aqui um depósito. Conta 1, ponto, depositar 200. Agora sim, depositei 200, executar, vi o saldo era 200, depois eu fiz um saque, foi para 100. Ok? Bom, aqui eu tenho toda essa estrutura já agora bem definida, com um nome, os meus atributos e os meus métodos. Tá? Na próxima aula nós vamos continuar então a trabalhar em cima dessa classe aqui e vamos ver algumas peculiaridades e trabalhar, entender melhor. Então, por enquanto, façam esse exercício aí e tentem entender e tentem criar as dúvidas e nós vamos tentar solucionar cada um, tá bom? Então, para não ficar muito longa essa aula, vamos parar por aqui e daqui a pouquinho continuamos na próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.